nossa assistente de áudio, Daiane. Vocês hoje ali, não são, já são 18 horas. Não, 18 horas de Brasília. Agora são 17 horas aqui no Mato Grosso. Boa noite ou boa tarde, povo feliz. Boa tarde, povo feliz. A gente tava com bastante saudade de trocar uma ideia com você. Eles que acompanham o canal Jabuti Motorhome do mundo todo. Boa tarde, brotaiada. E sejam todos bem-vindos, gente. Tem mais de a última live, então a gente tava muito enferrujado. Aí a Daiane dá aquela força, né, pra gente poder fazer a live, né, e poder conversar um pouco. Sente falta e a gente já pede para vocês irem elevando, que a gente tá em falta também. A gente vem, acaba se envolvendo com família, com negócios, com tratamento dentário e tantas outras coisas e acaba deixando vocês um pouco de lado. Na verdade, não ficaram bem de lado, né? No vídeo com imagens, fizemos passado, novembro. Gente, nós queremos agradecer aqui, ó, primeiramente a Deus, né? Tá viajando. Nós estaremos no Estradão. E o também, ar, o céu. Mas lá depois. Também nós estamos agradecer para os irmãos, as nossas mães, né, que receberam por aqui. Nós fomos visitar, né? Quase todos. Amigo. Mas também agradecimento bem especial para o Maurício Boston, que veio com a gente, ele ficou acompanhando o vídeo. E ele tá lá nos aguardando, até ansioso igual nós também. Boston, semana para poder reencontrar e começar a nos organizar com. É mais uma coisa que não comentar aqui, fique à vontade, tá? O som tá um pouco baixo. Tá cortando o som aqui. Vamos aumentar o volume agora, aqui. Como ficou o som? Dá um feedback aí pra ver se ficou melhor. Dalcio já aumentou aqui o volume. Aí Daiane vem socorrer aqui. É pra vocês aqui como que é o trem, ó. Aí quando vai fazer as coisas, ó. Cadê? Fechou tudo, rapaz, não tô vendo nada. Aí Obrigada, Daiane. Essa assessoria aqui, então, ó. Gente, antes, né, da gente começar, vamos nos apresentar, né? Porque tem gente nova, né, que tá chegando agora no canal e a gente fica muito feliz, né, com isso. Deixa eu mostrar aqui. O Dal se posicionou, vou mostrar de novo. Dá uma olhada só como que tá aqui o nosso suporte para câmera. Adequação técnica. Adequação técnica. A erva de chimarrão que a gente vai levar na viagem, ó. Volta a câmera pro lugar. Agora ajuda a posicionar aqui, Dalcio. Então essa reserva aí já vai pra mala, arrancamos da mala, que nós estamos fazendo a mala já pra ir embora. E ali atrás, não sei se deixa eu afastar a cadeira, ó. Ó as malas aqui, ó. Tem mala aqui. Tem aqui. Tem mala no quarto, tem mala aqui atrás de mim aqui, escondidinho. Mas é isso aí. É isso aí. Bom, mas antes, né, de a gente começar com a conversa, eu sou Marilda. Né? Marilda do Dalcio. Do Dalcio. Né? Eu, como vocês sabem já. 36 anos? 36 anos. Vai para 37 anos juntos. E nós temos 2 filhos, nora, genro e 3 netos. A filha Daiane, que vocês viram agorinha, né? E o filho Christian, que é o pai dos nossos netos, que é casado com a Loruama. E o Vitor, que é esposo da Daiane. Nosso noro. E a gente tem agora vai para um pouco mais de 12 anos que a gente largou tudo para realizar o nosso sonho de viajar, né? Viajar, conhecer o mundo. Começamos pelo Brasil, América do Sul,
e como quem vem acompanhando, seguiu a gente lá para os Estados Unidos e Canadá até o Alasca. Isso aí. Então, gente, como nós já somos já quase íntimos de vários de vocês, né? Quando a gente encontra pelas estradas aí, são amigos virtuais, viram amigos reais, né? De verdade, ali chega, dá aquele abraço bem bacana. A gente agradece a todos vocês. E aqueles que tentam nos encontrar, que nós tentamos encontrar aqui pelo Brasil, não conseguimos encontrar, a nossa desculpa, né? Quem sabe futuramente a gente vai poder encontrar vocês aí, poder dar um abraço. Só que pelos nossos planos, como vocês sabem, a gente não faz plano em planilha, essas coisas, não é só um pouco na cabeça. Tipo assim, nós estamos retornando para os Estados Unidos e de lá vamos conseguir viagem, né? Como vamos comentar aqui durante essa live, né? Que é, hoje é dia 16 de abril. 16 de abril de 2025. E o Dalcio acabou de falar um detalhe dos planos. A gente faz assim, mal é mal, né? Como os planos eram vir ao Brasil e passar 3 meses, acabou que se estendeu já, passou um pouco de 4 meses, né? A gente ia só aguardar passar o inverno rigoroso lá nos Estados Unidos, né? Porque aí no inverno acabam, a maioria dos parques fecham ou ficam limitados os acessos e algumas estradas ficam bastante perigosas. E a gente precisava também, estava com muita vontade de vir ver a família, né? Que a gente não via há mais de ano. A gente, na verdade, ficou 11 meses entre Estados Unidos, Canadá e Alasca, mas a gente já tinha quase 2 meses que tinha saído aqui do Mato Grosso quando a gente embarcou lá para os Estados Unidos. É isso aí. E falando também no Maurício, além dele estar aguardando a gente lá, né? Ele está aguardando e resolvendo algumas pendências para nós, como o seguro do veículo, que ele já fez o pagamento lá para nós, que é obrigatório, né? Pagar o seguro todo ano. Comprou os pneus, né? Os pneus novos, né? Então ele tá agilizando lá pra gente chegar e tá de nosso anjo ainda. Continua. Olha, esse Maurício pra nós olha, cara, melhor que um pai, menino. Então a gente só quer agradecer. Obrigado, Maurício, de coração. E a toda a família que tá lá em Presidente Figueiredo, né? A Lídia e os filhos. Um abração para todos vocês aí, seu Zé. Ô, seu Zé, a caminhonete tá bem cuidada, hein? Tá bem cuidada. É isso, esse é um dos pontos que a gente quer conversar com vocês, que quando a gente desembarcou lá no Amazonas e foi até Presidente Figueiredo, lá na família do seu Zé, da Lídia, né, esposa do Maurício, Maria, né? Dona Maria, a gente de lá veio para o Mato Grosso, para Sinop, que é onde a gente tem a família, de caminhoneta. A caminhoneta que vocês viram, nós compramos. Na época a gente ficou guardando segredo, porque era um segredo também para os filhos aqui, para os familiares. Então a gente queria fazer uma surpresa para eles e acabou nem comentando nos vídeos, mas a gente comprou, ainda tá devendo um pouco. Tá meio fiado, mas Maurício é nosso peixe. Até isso o Maurício faz pra gente. Então, e assim, como nós estivemos lá nos Estados Unidos, rodamos por lá um tempão. Pode deixar desligado assim? Não, eu quero. Então a gente, quando nós fomos, o marido comentou também nos vídeos, nós comentamos nos vídeos lá, que assim, nós quando fomos preparados com o financeiro pra gente ter um pouquinho de liberdade, não aquele coisa muito apertadinho, muito sufocado, né? Só como vocês sabem, o nosso real aqui do Brasil está bem desvalorizado em relação ao dólar, né? Então aí tem imposto, aquela coisa toda, e nós rodamos bastante, rodamos em torno de 38 mil quilômetros ao total com o novo Jabuti lá nos Estados Unidos. Isso envoltou um pouco do financeiro, então por isso nós voltamos, até porque agora no começo de ano a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, viemos aqui para vender o Jabuti, que estava bem enrolada a coisa, o Jabuti antigo, né? Conseguimos fazer a venda dele. Aí dá uma levantada no nosso caixa, agora nós estamos um pouquinho mais tranquilo para poder voltar e continuar a nossa viagem que estava programado, né? Teve um pouquinho de atraso, como ele documentou, e então agora nós estamos assim, um pouquinho mais escorados financeiramente para a gente poder chegar lá e falar assim, agora vamos comer bem, viajar tranquilo, meio despreocupado, né? Naquele ritmo assim bem econômico, né? Como vocês sabem, a gente vai economizando tudo que a gente pode para poder economizar, como a gente sempre fala desde o começo do canal, assim, economizando um pouco mais hoje, nós vamos mais longe amanhã, beleza? Então eu quero dar um abraço pro
passou o nome dele ali, rapaz, Humberto, que era colega nosso de trabalho, do telemarketing, ele é seguidor fiel. Verdade. Né? Um E abração. e eu vou aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que colocaram mensagens ainda antes da gente iniciar a transmissão ao vivo. A Simone Mone, da Ilha para o Brasil, de Motorhome, esse aqui não sei quem é, Célia Regina, Thelma Alves, a Helena Oliveira, Janaína Jones, Francisco Soares, o Francisco Soares também que comenta em todos os vídeos, né? Aparecido Maria, a Helena Oliveira novamente, José Carlos Costa de Assis também, que acompanha a gente sempre, né? Claudemir Santos, Isidório Neto, Felícia Silva, Lourdes Karcher, difícil pronunciar o seu nome, Lourdes. Ao Paulo e a Claudiana, o Paulo Kunzel, né, que são lá de Curitiba, que a gente conhece pessoalmente, né, eram seguidores, passaram amigos virtuais, depois amigos reais, né. Reginaldo da Silva, Guimarães, que é de Bragança Paulista, Reginaldo da Silva de Rio Claro, vocês viram, né? Fala demais. Me trapaceando, ó. Fala demais, rapaz. Mas eu preciso mandar pra gente. Esses dias a gente vendo alguns vídeos antigos com o Dálcio, né? Aí deu aquela saudade do tempo que a gente mandava abraço. Era legal. Falando em legal. Gente, esse gosta de mandar abraço ali, lá naquela época lá foi parado de mandar os abraços, porque aumentou bastante seguidores. E muitos começaram a ficar meio chateados porque a gente demorava para mandar um abraço para eles e tal. Então ficou um clima assim não muito bom. Aí por isso nós tínhamos parado de mandar um abraço, né? E muitos, às vezes a gente mandava um abraço e aquele vídeo onde a gente mandava um abraço, a pessoa às vezes deixava de assistir. E aí começaram alguns comentários um pouco desagradáveis, né? Tipo assim, já comentei em 100 vídeos e nunca recebi um abraço. E aí quando a gente ia olhar na lista, eu já tinha mandado 2, 3 vezes abraço pra pessoa, mas a pessoa não tinha visto. Ou tinha visto, mas continuava cobrando. Então, assim, a gente acabou... por conta de muitas pessoas assim acabando reclamando, então não ficou uma coisa mais tão legal, mas era bem bacana. A gente gostava. Então, voltando aqui a nossa história ali do porque nós estamos aqui no Brasil agora, né? Como vocês viram, teve muitos que assistiram alguns vídeos alternados, outros assistiram todos os vídeos. A gente quer agradecer, né, por ter nos acompanhado na viagem e tudo. Tentamos mostrar as coisas, como sempre a gente falava nos vídeos, assim, vamos mostrar as coisas bonitas, vamos mostrar as coisas feias, vamos mostrar a coisa que na verdade não é feia, mas que é assim, bonito para uns, feio para outros, né? Depende do gosto. Nós tentamos agradar a faixa bem ampla dos nossos seguidores. Muitas vezes a gente não consegue agradar, como a gente sempre comenta assim, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, mas nós tentamos mostrar a realidade, a verdade, porque nós sempre comentamos assim, se nós vamos para uma localidade, lá nós vamos mostrar o real. Se uma outra pessoa que está vindo atrás quer conhecer, ele não vai ter uma surpresa. Ele fala assim, foram lá e se me enganaram, mostraram uma coisa que não é real. Se a gente mostrar uma estrada boa porque a estrada é boa, se mostrar uma estrada ruim porque ela é ruim, não vamos ficar maquiando, certo? E quero aproveitar ali, ó, um monte de gente que está acompanhando a gente agora aí, nós queremos agradecer de coração, beleza, gente? Se a gente não falar o seu nome agora na live aqui, depois dessa live aqui, nós vamos jogar ela para ficar como um vídeo no canal. Aí depois você volta lá, dá para assistir tranquilamente, novamente, comentar, que aí lá nós vamos responder alguns comentários que a gente conseguir ali, beleza? Porque quando a gente tá na live, esses comentários do chat, quando joga ele como vídeo, esses comentários acabam desaparecendo. Então a gente até pede a vocês, depois que entrar como vídeo, para vocês entrarem lá novamente, deixar o joinha, né? E deixar o comentário, que ajuda bastante a gente. Porque esse comentário de agora aqui, eles vão sumir. Aí vão ficar lá guardadinho só os que tiverem no vídeo, que é este mesmo live transformado em vídeo que nós vamos deixar no canal, beleza? Aí as pessoas podem assistir quando quiserem, vai estar lá guardadinho. Aí falando em guardadinho, gente, assim, muitas pessoas falam assim, mas vocês deveriam fazer
tipo um reality show, que seria mais emocionante, mais aquela coisa de mostrar fazendo uma comida, mostrar deitado numa cama, aquela coisa. Não é pra isso que nós fizemos o canal, gente. Me desculpe, mas não é pra isso não. Porque assim, o canal, na verdade, nós criamos ele, como vocês sabem, os seguidores mais antigos do canal sabem, ele é um backup nosso, das nossas viagens, que a gente compartilha com todos vocês com muito gosto, com muito orgulho. Inclusive, vocês sabem que a gente queria parar o canal, mas devido a pedido de vários seguidores, várias pessoas, não parem o canal, postem quando puder, a cada 2 dias, cada uma vez por semana. Nós tentamos postar o máximo que a gente pode, tipo lá nos Estados Unidos postava 2, 3, 4, 5 vídeos por semana, ainda assim ficou a imagem para trás, só que a gente não ia perder as imagens. Por isso, quando chegamos agora aqui no Mato Grosso, no Brasil aqui, nós pegamos as imagens que estavam no computador, nos HD, e fizemos vídeo de tudo que a gente achou interessante e postou, porque ali está um arquivo da nossa viagem nos Estados Unidos, no Canadá, no Alasca, beleza? Então, assim, a gente pede desculpa pra vocês, caso você fale assim, o vídeo ficou um vídeo velho, vídeo de janeiro, a paisagem já é velha. A paisagem não é velha, sabe por quê? Quando nós fomos na Bolívia uma vez, filmamos a cordilheira, aquelas imagens bonitas, postamos com 25 dias de atraso, o pessoal falou, vídeo velho. Gente, a cordilheira tem 140 milhões de anos e ela não muda. Então, assim, se eu for lá hoje fazer o mesmo vídeo, filmar a mesma cordilheira, a imagem vai ser a mesma. Beleza? Então a gente pede desculpa pra vocês por ter dado tipo essa decepção, porque a pessoa fala, eu quero ver coisa online, né? Na hora ali, tranquilo? Aí, então é por isso que a gente quer explicar pra vocês assim, que os vídeos no canal Jabuti Motorhome é um backup nosso da nossa viagem, que fica assim, a gente guarda as imagens em HD, foto, tudo, e também guarda no YouTube e compartilha com todos vocês. Então eu queria deixar bem claro isso aí, porque as pessoas ficam assim meio triste porque a gente não faz um reality show. Não, a ideia não é. Como a gente sempre comentou, a gente não quer assistir um vídeo e ficar vendo o nosso rosto, igual estamos agora aqui na live. Nós queremos relembrar quando sentar ali no sofá bem bonito, como você está aí agora, ó, sentar bem bonito ali e ficar só assistindo as belas imagens do mundo, né? Das paisagens, das pessoas, algum encontro mais emocionante que a gente tem com os seguidores, essas coisas assim, beleza? Para ficar bem guardadinho no coração e nos arquivos de imagem também. Tranquilo, gente? Então, abraço para Dina Benedita, né, que é a irmã mais velha do Daus, que assiste a gente sempre, né? A Dilma, a Dilza, o Deonil, seguidor fiel ali. A mãe dele também, que assiste, às vezes não assiste todos, né, mas assiste, os meus irmãos também, né, que estão assistindo. Sim. Um abraço pro Juca aí, ó, que tá aí vendo a gente. Paulo, né, que Paulo também sempre assiste nossos vídeos, né, o Adelmo. Então, a todos os irmãos, né, a gente agradece de coração. E o Dalcio vinha falando sobre ser um arquivo nosso. Então, a gente sabe que se a gente fizesse um reality show, e muitas pessoas falam, por que vocês não fazem, né, que dá mais visualização, realmente dá mais visualização, mas quem acompanha a gente há muito tempo sabe que o canal, ele nasceu como um arquivo nosso. Foi de um incidente que a gente sofreu no Chile, que quebraram, né, o vidro da caminhonete, na época eu viajava de caminhonete, e levaram o nosso computador. E daí nasceu o canal, para poder se guardar as imagens no canal. E a gente gostaria muito de poder publicar em dia. Agora as imagens vão estar em dia, né? Não sabemos até quando, né? Isso. Porque hoje é 16, a gente embarca no dia 18. No caminho a gente já vai gravando, né? E também agora na viagem, você já falou quem que vai com a gente? Ainda não, é segredo. A Daiane e o Vitor, que tiraram o visto com a gente, né? Lá em Porto Alegre, quem acompanha a gente sabe, quem acompanha há tempo, né? Sabe que eles tiraram o visto com a gente e eles vão agora passar 15 dias com a gente lá. Um pouco também para validar o visto e aproveitar que a gente vai estar lá, então fica mais econômico, né, para eles irem e passarem os dias com a gente. Então, aí como vocês acompanharam quando fomos a Porto Alegre, aquela vez fazer o visto nosso foi para os Estados Unidos e para o Canadá, o Vitor, o Genro e a Daiane foram juntos também e fizeram um visto para os Estados Unidos. Só que eles nunca foram para lá. Então agora é uma oportunidade da gente estar levando eles até lá para eles, carimbaço no passaporte deles e dar a entrada e depois eles vão dar a saída do visto
normal, que o visto vale por 10 anos, aí eles vão poder, dentro daqui mais 8 anos, né, que se passaram 2 anos, ele vai poder ir e voltar bem mais tranquilo, porque assim vai ser uma pessoa que vai ser julgada pela aduana americana, de que é uma pessoa, gente tranquila, gente boa, que entra e sai, né, do país dentro do prazo permitido pelo governo americano. Que a gente vem acompanhando, acredito que a maioria de vocês também vem acompanhando, que a situação lá está bastante complicada para imigrantes sem documentos. Isso. A gente entra como turista legal, mas o visto ele não dá nenhuma garantia de entrada, ele nos dá a garantia de poder comprar uma passagem e chegar até a migração lá no aeroporto. Até na fronteira. Até, né? No caso, como a gente vai num voo até o aeroporto. Sim. E lá na migração é que os agentes aduaneiros lá é que vão dizer se a gente vai poder entrar ou não, né? Isso. Então a gente assim mesmo corre o risco de ser barrado lá no aeroporto, isso, na chegada. Ser deportado, né, de volta. Então, assim, o visto, a gente já foi avisado quando foi tirar que ele não nos dá garantia nenhuma, mas ele dá a garantia de poder embarcar, porque se você não tiver o visto, você nem embarca para lá, né? Sim, então, por isso então, o Vitor e a Daiane têm o visto, mas nunca foram, então agora é uma oportunidade que eles estão indo com a gente, eles vão chegar junto conosco lá, aí passam os 15 dias e retornam para o Brasil. Aí então eles vão ter um histórico já de que foram e voltaram, né? Então é mais tranquilo para ir na segunda vez, terceira vez. Inclusive eles vão já com a passagem de volta comprada, né? Isso, tá comprado. A Janaína Jones, ó, de lá de Manaus, perguntou se a gente vai passar lá. Desta vez, não, vamos te dar o calote. O nosso itinerário dessa vez, a gente vai embarcar no dia 18 de manhã, cedinho, aqui em Sinop, no Mato Grosso, que é onde a família vive, né, os filhos e alguns irmãos, a minha mãe. E um voo até São Paulo, que seria um voo doméstico, né, interno dentro do Brasil. E de lá a gente pega um voo com escala em Bogotá, na Colômbia, de Bogotá para Boston. Então, por que essa escala? Gente, as passagens para 4 pessoas ficam bem puxadas. E como na sexta-feira, dia 18, sexta-feira santa, né, que é um dia muito respeitado por uma grande quantidade de pessoas, a passagem estava quase metade do valor. Então, e mais com essa escala. Se fosse uma outra escala, igual quando a gente veio, que a gente fez escala na cidade do Panamá, ficaria bem mais caro. Sim. Então, essa escala foram as passagens mais baratas que a gente encontrou. Então, ali o Humberto Manso, muito obrigado, Humberto, por estar acompanhando a gente aí. Portanto, nós vamos embarcar em São Paulo, então é isso aí. Nós vamos sair daqui de Sinop, na sexta-feira, vamos até São Paulo, Guarulhos. Em Guarulhos a gente embarca para Bogotá, na Colômbia, né? Aí do lado de Bogotá a gente vai para Boston, né? Massachusetts, nos Estados Unidos da América, lá no norte. Lá então o Jabuti esperando a gente. A André Piala, que é seguidora antiga, abraço André, Viana Beer, Motorhome, Corujão Motorhome, Lúcio Mar, José da Silva, obrigado, gente. Com certeza. E deixa eu falar uma coisa do Maurício aqui. Nós falamos com o Maurício semana passada, ele falou assim: não, pode vir embora pra cá, pra Boston agora acabou o frio, né? Tava com medo do frio, né? Nós vazamos, que você viu que lá deu um dia na cidade próxima lá, chegou a dar menos 32 graus. Então eu falei: imagina, não tem passeio, não tem nada. Viemos embora. Aí ele falou pra nós assim: pode vir de volta aqui pro Boston, que agora tá bom aqui, tá calor. Aí fui olhar a temperatura, 2 graus. Esse Maurício, rapaz. Aí brotou nós aí. Então vamos chegar aí. Sábado, se Deus quiser, estaremos aí em Boston. A gente sai na sexta e deve chegar no sábado. Então, para aproveitar o pessoal aí de Boston, nós estamos chegando de volta aí, né? Se caso alguém de vocês quiser encontrar com a gente aí, nós vamos estar lá no Maurício, né? Aí a gente pode dar um oi ali, tomar um chimarrão junto, falar um pouquinho de português. Poder dar um abraço. Inglês, nossa, vocês sabem, né? As pessoas que nos acompanham sabem que o inglês aqui é nada. É bem só pouquinho. Português. É bem pouquinho. Malemar. Outro ponto que muitas pessoas perguntando e alguns assistiram o vídeo da venda do jabuti. Então, o jabuti ficou próximo a Porto Alegre, né, para fazer a pintura e para vender. Quando ficou pronto,
que o Dálcio falou com o Marcelo lá, que é amigo nosso, que não tinha pressa, ele podia ir fazendo os trabalhos, então demorou um pouquinho a pintura. Quando ficou pronto, vieram as enchentes, né, o ano passado, e ficou bem ruim de negócios lá. Então, quando a gente veio, o Dálcio já avisou o Marcelo lá que a gente ia descer até próximo Porto Alegre, pegar o jabuti e trazer para negociar ele aqui. E a gente trouxe, só que acabou negociando com o seguidor, né, o seu Antônio, lá de São Paulo. A gente agradece de coração também o carinho do seu Antônio, da esposa, que já estão... Elielza já estão usando, né, o jabuti lá. E a gente ficou muito feliz de poder ter vendido, porque são algumas pendências que acabam ficando, né? E o jabuti, que a gente viveu tantas alegrias nele, ele acabou ficando praticamente 1 ano sem uso. Ele só foi usado cerca de 1 mês e meio por um casal que a gente cedeu ele para esse casal morar enquanto a enchente passava lá próximo a Porto Alegre. Então teve um casal que morou nele por um período, né? Então durante 1 ano ele só teve esse uso, e aí agora ele está sendo usado. A gente está muito feliz. Vou mandar um abraço ali pro Vilmar e Sueli, o alemão. E aí, alemão? Encontramos lá em Bituba. Um abraço pra vocês aí. Suemar na estrada, né? A Luga em Guarapuava, Paraná também. Ana Lúcia, a Vanna Beer, né? Motorhome, que eu já falei. O Dilon e Viviane, ó. O Dilon é lá de Boston, né? É o Dilon que passou... Não é o Dilon. Não é outro. Peraí. Maurício e Ever do DD, onde realmente conheceram, ajudou muito na compra, no trâmite, Dando que você é o Dilon, põe pra nós aí. Agora ficamos aqui na dúvida, né? O Diel, que é lá de Boston. O Diel de Boston ajudou bastante com dicas sobre o trânsito lá. Ele é caminhoneiro, né? Ele é caminhoneiro experiente lá nos Estados Unidos. Abraço pra ele, pra esposa também, né? Pro Luiz, né? Que também é nosso amigo lá, né? O Luiz, a esposa, E, gente... Irene, que a Irene, o motorhome. Verdade. A Irene e o Ayrton. Um abração pra vocês aí. Abraço, e muitos outros seguidores que a gente encontrou. Se for relacionar tudo, não fica o dia inteiro falando. Como chama o menino que trabalha com o Maurício? Ele assiste todos os nossos vídeos. Bitoquinha do coração. E ele fez alguns ajustes, né? No jabuti novo lá, fez gavetas embaixo do sofá, ajeitou, né? A gente agradece também do coração. O Julião, todas as pessoas que a gente conheceu lá, foi muito legal para nós que estávamos lá parados, né, uns dias, foi bem legal. José Carlos Costa de Assis, que é o Cheiro Verde, né? Abraço Cheiro Verde. A gente passou próximo à cidade dele e acabou não parando, né? A Verônica Faustino. Aqui quando eu estava voltando do Rio Grande do Sul, nós viemos com o jabuti velho, esse que foi vendido aqui, nós viemos correndo muito, né? Então nós viemos meio com o tempo meio cronometrado. Sabe que essa vida nossa assim, olha que a gente tem tempo, mas na verdade a gente não tem muito tempo. Mas a gente vai fazendo o possível. O Dilon Viviane, lá de Guaíba, no Rio Grande do Sul, o Wagner Luiz de Souza, que é de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Quero mandar um abraço pro nosso amigo lá de Areias Brancas, o Serafim, né, que assiste todos os vídeos. Ele assiste de muitos anos, gente. O Flávio Donates, né? Eu não sei se ele está nos assistindo agora, mas o Flávio Donates também comenta em todos os vídeos. Eu quero mais um. A gente fala demais, acaba precisando molhar o bico, que nem os meninos. Vendo que a Janaína perguntando onde nós vamos daqui para os Estados Unidos. Olha, gente, é aquela história. Nós estamos indo para os Estados Unidos. Para onde? Mas vamos. Nós vamos chegar lá, trocar os pneus, que o Maurício não der tempo dele trocar os pneus, nós colocamos 2 pneus novos na frente e agora chegaram os 4 pneus novos para pôr na traseira. Nós vamos chegar lá, colocar pneu, trocar a correia do motor, trocar óleo, essas coisas assim, e posto combustível e partiu. Encheu o tanque. Para onde? Ainda não sabemos. Nós vamos indo, igual nós fomos para o Alasca. Nós ia chegar lá no final do Alasca. Fomos. Por onde? Não sabia nada. Simplesmente a gente pega e vai indo. Sim. Então, assim, a gente continua com essa mesma filosofia de viagem, né? Que é assim, ter um carro bom, uma casa boa, confortável, porque nós estamos ficando mais velhos, e viajar, de preferência, sem nenhum perrengue, né? Só com a companhia de Deus e de vocês aí, pra gente poder seguir tranquilo e calmo. Então, assim, nós vamos chegar nos Estados Unidos, em Boston,
nesses 14, 15 dias que vai ficar com a filha e o genro junto, a ideia deles, a gente fazer um passeio próximo ali. Aí eles vêm embora e dali a gente segue viagem. Nós não sabemos se vão voltar para o Canadá ainda ou não, depende do frio como vai estar lá também, né? Aí depois de lá nós vamos cortando pelo meio dos Estados Unidos, meio fugindo dos Estados Unidos, porque lá tá muito caro as coisas. E a inflação, como vocês estão sabendo, está subindo bastante. Porque, por exemplo, o pneu que nós íamos trocar em dezembro passado estava em torno de 340 a 370 dólares cada pneu. Aí agora, nesse mês, agora que nós resolvemos comprar lá, que o Maurício foi pesquisar o mesmo pneu, 460 dólares. Então subiu 100 dólares de dezembro para cá. 100 dólares para nós é 600 reais a mais, então fica complicado, né? Então o mercado está tudo difícil. Então assim, a gente vai passar do norte dos Estados Unidos, descendo ali pelo meio, por um lugar que a gente não andou ainda, alguns estados ali, tipo Flórida, para aqueles cantos ali, né? Por baixo, e chegar no México, entrar na América Central, pelo México, que é a América do Norte ainda, né? E vão cruzar o México e descer até o Panamá, e do Panamá a ideia é pular pro lado do América do Sul. Mas isso é coisa para daqui mais alguns meses. Alguns meses. O Dilon tá entrando numa questão que a gente já ia falar, né? Que é a questão financeira. Como a gente se mantém? Quem acompanha a gente tempo sabe que a gente planejou muitos anos, era um sonho, até que a gente conseguiu comprar o motorhome. A gente viajou quase 5 anos de caminhonete e barraca. Bem na economia. Bem na economia. E a gente foi se estruturando e a gente vive de aluguéis, tá? Aluguel de imóvel. De aluguel de imóveis. O Jabuti, o canal Jabuti Motorhome ajudou muito, ainda ajuda, só que hoje a renda caiu assim uns 80%, mais ou menos. Mas teve períodos muito bons, quando o volume de vídeos, né, o volume de canais era bem pequeno, então a renda era bem maior. Isso em relação ao valor que a gente recebe do YouTube. Isso, né? Então, a renda principal nossa é de aluguéis. Por isso que aluguel de imóveis. Por isso que o Dálcio comentou que a gente tinha vontade de parar o canal, porque a edição leva bastante tempo, ele já começou a dar dor no ombro, né? De muitas horas editando. E cansa, né? Ainda vem alguns comentários desnecessários, né? Que às vezes a gente pensa em responder, dá uma patada, a gente fala, não, a gente tem que manter a calma. Às vezes as pessoas que estão acabando de chegar, elas chegam assim, sem conhecer a gente, né? Bobagem. E sem conhecer a realidade. Então, mas a gente fez muita economia quando a gente viajou na América do Sul, já juntando dinheiro. Fizemos a poupança para a América do Norte, porque a gente sabia, e eu falava para o Dálcio, a gente via alguns vídeos de alguns viajantes que iam e ficavam assim, num miserê muito grande com relação à comida, né? E eu falava pro Dálcio, a gente quer ir, mas eu não queria ficar nessa situação de ter que ir lá no mercado e comprar uma cebola, comprar 200 gramas de carne, porque o dinheiro não dá. Então, assim, a gente fez economia, economizou tudo que pôde. Quem acompanha a tempo sabe que a gente evita de pagar lugar por pernoite, a gente economiza o máximo, assim, a gente quase não troca de roupa, assim, ficar comprando roupa nova, salão, dinheiro no salão, o Dálcio de vez em quando paga um cabeleireiro, mas a gente economiza mesmo. Eu sempre falo, se você tem um monte de dinheiro, dá para gastar um monte, mas se você não tem, você precisa abrir mão de algumas coisas em benefício de outras, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu amigo Genilson, tá ali, ó. Aí, Genilson. Obrigado, cara. Tamo junto aí, meu. Legal. Tá de Diamantino ele, amigo da infância. O Antônio Vieiro também, abraço. Então, gente, a nossa renda é de aluguel de imóveis. Porque muita gente imagina que a gente vive de YouTube. Não. E também por isso que a gente acaba mantendo mais ou menos os vídeos. Às vezes poderia até modernizar um pouco. Teve comentário se eu não me engano, o Dilão sugerindo, né, da gente comprar o microfone para melhorar o áudio. Realmente a gente precisa do microfone, melhorar o áudio, né, quando a gente está dentro do motorhome, né? Então tem coisas que dá para melhorar.
fazer às vezes mais imagens de drone e tal, mas tudo isso toma tempo e a gente acaba meio Escravo. Vira escravo. escravo do YouTube. As mensagens, eu demorei para acostumar, gente, porque eu sou do tempo que se alguém manda uma mensagem para mim, eu tenho que responder. Só que a gente chegou num ponto assim, que foi muito bom, que o canal cresceu muito, que não conseguia responder todos, né? Então, e na estrada a gente tem locais muito ruins na internet, às vezes a gente até consegue ler o comentário, quando vai dar pelo menos o coraçãozinho, não vai. Sim. Aí falando sobre comentários, gente, igual eu comentei já em alguns vídeos, talvez você possa ter perdido alguma coisa assim, a gente tem o e-mail meu, e-mail da Marilda, tem o e-mail que é assim, o cadastro no YouTube, tá? O cadastro do Jabuti, Flor do Caminho, e assim, às vezes até 100 e-mail. A gente lê os comentários, não todos, mas grande quantidade de e-mail, a gente vai lá e coloca um joinha. Porque eu só consigo colocar o joinha e o coração, eu e a Marilda, se tivermos logado com o Gmail do Jabuti Motorhome. Se eu tiver logado com Flor do Caminho ou com o meu particular ou dela particular, a gente consegue dar só um joinha. Então, às vezes, você recebe um joinha lá, pode ser o nosso, tá? Muito obrigado. E desculpa, porque assim, a gente não tira aquele capricho de falar assim, vou logar no Jabuti para poder ler. Não, a gente lê o que tá na mão, porque é muitos. Então, assim, a gente não fica dedicando o tempo todo. Quando nós estamos viajando e a gente quer curtir um pouco das paisagens, sentar, tomar aquele chimarrão bem bom, né? Tranquilo, assim. Um dia eu estava fazendo as contas. 8 horas por dia é dedicado a filmar, descarregar a máquina, descarregar drone, editar vídeo, subir para o YouTube e mandar para vocês. Ainda tem umas pessoas que é engraçado, ainda fazem comentários desnecessários, cara. Aí eu fico pensando, pô, meu, o cabra que faz isso no YouTube, ele nunca faria o que eles falam às vezes. Mas a gente agradece a todos vocês de coração, porque 99,6,7% são comentários bons, as bênçãos que vocês mandam pra gente. Muito obrigado, Deus sempre conosco. O Deus abençoe, o boa viagem, né? Então a gente agradece e a gente pede, se você puder, comenta, mesmo que seja só um coraçãozinho que você coloca lá, ele entra como um comentário e ajuda. E a gente lê, tá? E a gente, às vezes, como a gente publica muito, porque a gente vê às vezes casais jovens que publicam 2 vezes na semana. Eles dedicam mesmo para fazer um vídeo e tem uma galera jovem que a gente assim tira o chapéu, que capricham e o canal tá bombando. Então, mas por quê? Normalmente essas pessoas, elas largaram o trabalho e elas têm que dedicar para o YouTube. E mesmo assim... Para ganhar dinheiro do YouTube para viajar. Para poder ganhar o dinheiro do YouTube para viajar. Não. Sim. E nós, além de nós termos a renda que nos garante a viagem, né, a gente não é mais tão jovem. Também, ó. A gente não saiu para fazer YouTube. O YouTube acabou acontecendo, né? Com um incidente que a gente sofreu, né? Que arrombaram a caminhonete e levaram o computador com as imagens, né? Até foi o filho Christian, né? Que criou o canal na época, ensinou o Dalcio a colocar o primeiro vídeo, né? Então a gente nunca a gente imaginou em fazer YouTube. Tanto que quando a gente começou assim, que o canal cresceu bastante e as pessoas nos abordavam e buzinavam e às vezes paravam na beira da rodovia para dar um abraço na gente, a gente no começo ficou bem assustado, assim, né? Porque era uma realidade muito diferente para nós. E a gente mantém o mesmo estilo e às vezes poderia melhorar, mas é o nosso estilo, a gente tá ficando velho. Vou mandar um abraço aqui pro Gilberto. Boa noite, Gilberto. O Flávio Donis apareceu ali, ó. Ó, o Flávio Donis, já mandei abraço, Alessandra, né? Alessandra pra você. Verdade, Alessandra. Ali o Farley de Castro Borges. Sobre a Starlink, Farley, é o seguinte. Quando nós estávamos aqui, antes de ir para os Estados Unidos, a ideia nossa era chegar nos Estados Unidos e comprar uma, porque ela é da Elon Musk lá, né? Então, assim, lá, teoricamente, deveria ser mais barato. Só uma surpresa. Quando chegamos lá nos Estados Unidos, o equipamento está 5 vezes mais caro que no Brasil.
E a mensalidade lá, aqui na época pagava R$ 220, R$ 180. Não, um pouco mais. Era 200, próximo de R$ 300 que estava Mensalidade. a mensalidade. Aqui no Brasil. Todo mês. Aí quando chegamos lá, tá em torno de R$ 900. Então assim, para nós fica inviável. Quando a gente chegou lá, e ainda eu acredito que seja o mesmo valor, é US$ 150 o pacote da América do Norte. Então, pessoas que compraram Starlink aqui no Brasil, subiram pela América Central e levaram, quando chegam lá, tem que pagar o pacote da América do Norte, Senão que não é funciona. US$ 150 mensais. Ou seja, hoje seria milão, mais de R$ 1.000. Então por isso também a gente acabou não comprando. Outro problema que eu acredito que agora já tenham resolvido é com relação à fonte. Ela só funcionava, não tinha fonte de 12 volts para carregar o sistema, o equipamento. Da Starlink. Então, a maioria das pessoas acabava ligando só enquanto estava usando e depois já desliga, porque consome muita energia. Hoje já deve ter equipamentos que funcionam com 12 volts. Então, aí nós chegamos lá nos Estados Unidos, aí o nosso anjo Maurício, nos cedeu um chip da empresa dele, né, que a gente paga para ele ali um valorzinho pequenininho. Aí a gente usa o chip, né, e usa a internet americana. Inclusive aqui no Brasil, a gente, quando está em local que não tem, por exemplo, o meu que é a TIM, não tem uma rede da TIM, aí eu uso o chip americano que tem as parceria com outras teles aqui do Brasil. É mais lento? Mas ajuda. Beleza? Então por isso assim nós deixamos. É como a gente sempre fala, a viagem nossa são uma viagem econômica, né? A gente economiza hoje para viajar mais amanhã. Então assim, se eu posso sobreviver sem a Starlink, ficamos sem Starlink e vamos indo como pode, beleza? Então por isso a gente... Deixa eu mandar um abraço aqui para Val, o Gmail dela é Espiritualidade Infinita, a Andréia, a Maria, Miriam Rara Journey, Life Experiences, a Solange Dias, o Moisés Maximiliano, o Gilberto da Silva de Oliveira, né, que também ele comenta em quase todos os nossos vídeos, né? Obrigada, gente, pelo carinho. Uma boa noite para vocês. E mandar um abraço também para todos os seguidores aqui de Sinop. A gente fica muito feliz que agora a gente sai na rua e as pessoas nos reconhecem. A gente vai no supermercado, as pessoas nos reconhecem. E como a gente... Ontem fui na feira ali, encontrei com o Rogério. Vamos comer um pastel. Conversando um tempão. Adriano, né? Adriano. Adriano. E deixar o nosso abraço a... Esqueci, caramba. A Anne, o Marcos e toda a família da Anne e do Marcos, né? Os pais do Marcos, que assistem todos os nossos vídeos aqui de Sinop. Inclusive, ficou da gente se encontrar aqui. Até agora nós não conseguimos nem marcar para ir lá e nem combinamos de vir aqui. Porque assim, a gente tá aqui parado, como eu falei, a gente tem tempo, mas não tem tempo. Às vezes a gente poderia até ter tido um encontro que ficou da gente se encontrar e provavelmente vai ficar já para outra vez, porque já está em cima da hora da gente embarcar. O que aconteceu? Inclusive, para a Ivone e para o tio Frank, um abração para você, tia. Sim. Ivone, ela tinha organizado para fazer um encontro lá no Pirata Lanche, aqui no centro de Sinop, para a gente se reunir e lá a gente ia pegar todo o pessoal que dos seguidores, ia anunciar que ia... Não conseguimos marcar um dia, cara. Verdade. A família Kozowski que queria encontrar a gente também. E a gente também queria conhecer eles pessoalmente, né? Que são amigos virtuais. E muitos outros seguidores. Mas a gente fica muito feliz porque a gente sai... quando a gente mudou pra cá, sei lá, 11 anos atrás... 11, 12 anos atrás, a gente quase não parou aqui. E a gente não conhece bem pouca gente aqui em Sinop. Sim. Mas agora a gente sai na rua e as pessoas nos reconhecem e é muito gostoso. Sim. Então, a gente estava falando assim, parece que ele tem bastante tempo, porque né, fala, você não trabalha de carteira assinada, mas tem que cuidar do nosso patrimônio, cuidar das nossas coisinhas, um rolinho aqui, ir na família e participar de alguma coisinha diferenciada. Gente, nós não expomos não escancaramos nossa vida, nós expomos, né? A gente fala a nossa vida do que a gente faz, porque a gente não faz um reality show, mas assim, parece que a gente tem um tempo todo do mundo.
Pra mim, no caso aqui, igual a Marilda, nós estávamos aqui em Sinop, eu estava cuidando das flores, aquela coisinha assim, que podia ter saído, encontrar com alguém, poderia. Mas aí eu tô fazendo vídeo, edição de vídeo. Nesse intervalo que nós estamos aqui, tem uns 20 dias, né? Pra cá que eu tive folga. Menos. Senão, Uns 15 dias. Acordo preguiçoso. Acordava 8 horas, tomava chimarrão e ó, edição de vídeo. Gente, tinha dia que eu ia dormir 2 horas da manhã editando vídeo. Então, assim, parece que não trabalha, mas o YouTube dá muito, mas muito trabalho. Quem faz edição de vídeo sabe. Então, por isso que eu falo assim, gente, por isso que a gente queria parar várias vezes. Não paramos por vocês e por nós termos o nosso arquivo. Que é o principal, não ter o arquivo. Só que assim, por nós, a gente podia ir filmando e guardando no HD quando a gente quisesse. Daqui 6 meses, 8 meses eu postaria o vídeo. Mas aí vocês, seguidores, falam assim, mas tá ficando atrasado o vídeo, tem que ser mais online, né? Aí cobra a gente. Aí a gente fica naquele sentimento assim, não, tem que publicar para ver se o trem vai mais online, mais em dia. Beleza? Então, vamos tentar. Vamos tentando manter o canal vivo aí, mandando umas imagens para vocês bem bacana, né? E mostrando para vocês onde a gente tá passando. E a expectativa é bem grande. E eu li o comentário aqui, acabei não gravando. Francisco Alberto. O Mauri Veríssimo e a Ju, estão lá nos Estados Unidos. Que legal. O Mauri Veríssimo, que mais de uma vez já ele comprou nossas passagens aéreas, né? Então a gente agradece de coração o carinho. A gente conheceu eles pessoalmente lá nos Estados Unidos. Lá no Grande já eram amigos virtuais de tempo e a gente acabou conseguindo conhecer eles e provavelmente a gente vai encontrar eles novamente agora quando a gente chegar lá. Eles vão filmar a cara deles lá para mostrar para vocês de novo. Aí, Mauri. Destino sobre Rodas. Um abraço para vocês aí, então. Janaína Jones, o José Carlos, né? Tá aqui. A Maria, não perca um vídeo. Obrigada, ela é de Montes Claros, Minas Gerais. Obrigada. Corujão Motorhome, abraço para vocês. Gente, são tantas pessoas que nos acompanham assim que a gente fica até meio, às vezes meio bobado, assim, fala, será que é verdade, né? Mas é verdade, a gente agradece a todos vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui que nós vamos poder falar melhor para vocês. Se você tiver alguma dúvida aí de alguma coisa, gente, pode perguntar que nós vamos tentar responder. Só que a gente tá lendo poucos comentários e teve pessoas que perguntaram. Teve seguidor aqui que perguntou. Volta o comentário lá para trás. Perguntou sobre visitar cidades grandes. Gente, eu tenho um pequeno problema que já de bastante tempo que veieira. O Dalcio fala que é veieira, né? É coisa linda. Pode ser veieira mesmo, mas já tem algum tempo. Eu fico muito tensa em cidade grande. E então a gente a gente tem bastante dificuldade com o inglês, até para a gente pedir um Uber, para poder entrar para centro de cidade grande, a gente tem essa dificuldade. Então, porque assim, você chega numa cidade grande tipo Nova York, beleza? O chique é ir aonde? Lá naquele Times Square e lá na cidade vizinha de Nova York, lá que tem a Estátua da Liberdade, que na verdade a estátua não é na cidade de Nova York, é na cidade vizinha, tá? Detalhe, tipo assim, a capital de Nova York não é Nova York, é Albany, uma cidadezinha pequenininha. Nós passamos por ela. Estranho, né? Pois é, assim. Se a gente for para Nova York City, cidade, não tem que largar o motorhome num camping. Aí vai aumentar a despesa. Aí nós vamos ter que largar esse carro lá pelo menos 1 ou 2, 3 dias. Né? Pegar um carro pequeno, locado, para ir ao centro e deslocar para conhecer. Dá? Dá. Mas não é o nosso perfil de viagem. Nós somos bichos do mato, vocês sabem disso. Nós gostamos de natureza, nós gostamos de animal, de estar tranquilo, sentado, despreocupado. Sim, no Brasil a gente procurou conhecer todos os estados e todas as capitais. A gente ainda está devendo uma visita para o Amapá. Né, que ficou faltando na lista. Mas os estados e as capitais a gente visitou. Mas a grande maioria deles, na época, a gente viajava de caminhoneta. Depois teve alguns estados que a gente passou com jabuti. Mas de caminhoneta a gente deixava no estacionamento do hotel, pegava um táxi, o ônibus e ia visitar o centro da cidade, conhecer um pouco da cidade. Dessa época tem bem pouco registro, né, nos vídeos.
E fora do Brasil, em alguns países, a gente também fez isso. Pelo menos a capital do país, né? Buenos Aires, Santiago no Chile, onde a gente teve o incidente da Lima no La Peru, Paz, La Sucre. Paz e Sucre na Bolívia, Montevidéu, Montevidéu no todas Uruguai. conhecemos. Na América do Sul, a gente só não conheceu a Caracas, né? Caracas da Venezuela? Uhum. Só não conhecemos a capital da Venezuela e a capital da Guiana. Os outros países todos a gente visitou, mesmo que pouco, mas ou só passou, né? Mas a gente pelo menos viu um pouco, né, da capital. Aqui eu quero mandar um abraço, que eu até esqueci de mandar um abraço um dia aqui. Agora o alemão me cobrou aqui. Alemão, um abraço para você aí, ó. Um abraço bem especial pro senhor José. O senhor José é um senhor que não perde nenhum vídeo nosso. Ele é o sogro do Márcio, tá? Um abraço, senhor José. Muito obrigado pela companhia do senhor. Verdade, o alemão comentou com a gente. Ele é do Urbinal, Santa Catarina. Quando a gente encontrou com eles lá em Ibituba, né, na praia. Então, a gente estava falando sobre o tempo que a gente está aqui. A gente está 4 meses aqui, mas a gente parou também pouco tempo aqui em Sinop. A gente foi até lá no Rio Grande do Sul, aí viajou por lá. Agora, poucos dias, a gente foi novamente para Diamantino, ver minha mamãe, minha família. Dar um tchau, né, para eles, também, né, até logo, né, porque como a gente demora. E também já nos perguntaram aqui a previsão. A gente não tem uma previsão exata, mas deve demorar. Não, por enquanto não. A gente deve demorar novamente uns 10 meses, 11 meses. A gente não tem muita certeza. Vai depender um pouco de onde a gente vai estar, se o filho vai conseguir ir com a nora e com os netos também, que a Daiane está indo agora. E a ideia é depois eles irem encontrar a gente na América Central. Que isso aí uma ideia. Que isso aí é um outro plano nosso, que na teoria que não deu certo até hoje. Porque assim, o plano nosso era sair e viajar com o motorhome e os filhos irem até onde a gente estiver, não importa onde, passar uns dias com a gente e voltar pro Brasil. Mas não deu certo ainda, né? Então vamos ver se agora, futuramente, vai dar certo. Porque o nosso netinho tá ficando grandinho, né, Sofia? A Sofia, nossa neta, amanhã completa 15 anos. 15 aninhos, meu, ficando mocinha, né? Aí tem a pergunta ali do Claudio Henrique. Seus filhos falam inglês? Diz que falam. Vamos testar ela lá. Né? A Daiane manja bem. A Daiane fala bem, o Christian fala bem também. A nossa netinha, a Sofia, já tá bem, quase fluente, bichinha. Tá Sim. bem. Só que ela vai ficar, né? A Daiane teve uma história nossa, quando ela era pequenininha. Ela estudava espanhol na escola, né? Aí se achava. Aí habla espanhol, que não sei o que, piquiti. Fomos pra Foz do Iguaçu, gente, uma vez. Faz tempo, ela era pequenininha. Chegamos lá, tinha um grupo de argentino. Aí os argentinos, uma senhora se perdeu do grupo lá e veio falar em espanhol comigo. Eu não falava nada, mas entendia um pouquinho, né? Aí a senhora perguntou assim: onde que eu posso encontrar meu grupo de turismo ali e tal, que tá com o guia fulano e tal, que se perdeu na trilha ali de Foz do Iguaçu, nas cataratas. Aí eu falei: agora é hora de fazer o teste do mal, né? Falei assim: dona, em espanhol, fala com a Daiane aqui. Daiane fala espanhol, ela pode te explicar. Rapaz, a Daiane se enrolou toda. Então agora vamos testar ela também nos Estados Unidos, se ela fala inglês mesmo. Eu gosto, adoro essas coisas. Gente, então assim, eu e a Marilda não falamos nada. A gente tem uma internet lá, a gente usa o tradutor, como a gente falou. Assim, algumas palavras assim básicas eu entendo, não sei montar frase, mas eu me viro ali mais ou menos, faço mímica, não tem vergonha não. Gente, eu no espanhol, como a gente viajou bastante na América do Sul, eu me viro bem mesmo. O Dalcio se recusava um pouco a falar, então ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu, para entender, assim, eu ouço, já entendo e consigo me comunicar, mas o inglês, gente, na minha época, lá da escola, na quinta e sexta série, que seria onde iniciava-se estudar o inglês na época, na escola que eu estudou francês, na quinta e sexta série. Aí, quando eu peguei a sétima série, aquele básico lá do to be, dos números, cores, aquele basicão, eu perdi tudo. Então, eu já peguei o bonde andando. Estudei inglês na sétima e oitava.
E no segundo grau eu fiz magistério, e no magistério não tinha inglês. Então eu praticamente não estudei nunca o inglês, muito pouquinho, assim, era uma vez na semana, na quinta e sexta série, na sétima e oitava série. E depois a gente estudou um pouco. Agora eu estou estudando um pouco mais, né? Eu falei, poxa, é chato, né? A gente passou quase um ano lá. Só que o que acontece? No motorhome, a gente acaba tendo uma autonomia. Então é diferente de você viajar e ficando em hotel, dependendo de táxi, de ônibus, né? No motorhome é diferente, a gente vai abastecer autoatendimento. No supermercado, se quiser, tudo autoatendimento. Ou se você passa no caixa, você tem que falar bem pouca coisa. É o O básico, né? Google Intérprete no celular está sempre ativo. Então, para ver produtos, por exemplo, no supermercado, a gente tira a foto e o Google já traduz lá, né? Então, assim, acaba que a gente também é preguiçoso, estudou pouco. E é igual nós comentamos já outras vezes, tipo assim, a gente tem ideia de conhecer a Europa. Eu não vou aprender a falar eslovaco, não vou aprender a falar alemão, não vou esperar aprender a falar chinês, esperar falar japonês, italiano para poder ir. Francês, todas as línguas, Sim, né? Vamos na moral. Deu, não deu? Mímica. Chega no restaurante assim, igual a menina falou assim, ó. Assim, ó, cadê a câmera? Assim, ó. Chega assim, ó. O que vocês entenderam? Eu quero comer um frango, meu. Né? Ou então eu quero, ó. Quero comer um peixe. A pessoa entende. Eu não vou passar fome. É só ter dinheiro. Tem que ter dinheiro e um cartão que funcione. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, pra Jean Espíndola, Jean lá de Corumbá. Verdade. Nós encontramos com ele lá. O Jean, a Ayla, o Benício. Deixa eu mostrar. Peraí. Ó, olha aqui que anda pendurado com a gente aqui até hoje. Só não fizemos um brinco porque ele derrete. Cadê? Deixa eu ver. Aí lá, ó, dá um abraço. É o Bernardo, que o Benício estava na barriga na época, né? Não, é o Benício. Então é o Bernardo é o menor? Aqui, ó. Ó o que viaja com a gente lá nos Estados Unidos. Por todo canto. Por todo canto. Ele ficou como marcador na agenda. Sim. Gente, esse foi um presente do Benício. O Benício era um menino que na época, eu acredito que tinha, não lembro direito, mas 5 anos, 6, quando a gente passou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E a mãe dele falou assim, ele tinha o maior ciúme dos desenhos que ele tinha colado. Tanto é que, ó, aqui, ó, vou mostrar pra você bem pertinho aqui, ó. Tem a cola, ele arrancou do guarda-roupa dele, de um armário, em algum lugar, e trouxe pra gente de presente. O menino falou assim, mãe, tem que levar alguma coisa pra ele. Aí, Ayla, muito obrigado. Dá um abraço nos seus filhos. Aí, Benício, ó. Isso aqui... Obrigada, gente, de coração. Obrigado pelo carinho. Massa, muito bom demais. Nossa Senhora. E temos bastante cartinhas. Um abraço, temos bastante cartinhas guardadas também. Não estão aqui agora, mas a gente guarda. Dentro da pastinha do computador eu tenho uma carta que eu recebi do menino lá do Equador, da Bolívia. Tem uma do pessoal do Japão que deu pra gente lá na Argentina, tudo guardadinho ali, os bilhetinhos, as coisas, eu guardo tudo. Parecendo bem, né? O Luiz, deixa eu responder o Luiz Gomes. Luiz Gomes, obrigado pelo carinho também, né? Por ser membro, né, do canal. Ele está perguntando se a gente vai estar em Sinop. Você está falando que chegou atrasado. A gente já falou do assunto, mas vamos falar de novo. A gente embarca depois de amanhã. Hoje é 16, a gente embarca dia 18 para os Estados Unidos. Depois vai fazer México, América Central. Então, em julho, a gente vai estar para lá. E a gente demora para voltar. Só o ano que vem, provavelmente. Se conforme for o rendimento da viagem, talvez lá para o final de ano a gente volte. Se a gente chegar no Panamá, talvez, não tem plano nenhum, gente. Nós estamos indo para os Estados Unidos, de lá, ó, pega na mão de Deus e vamos embora para frente. Isso aí. Então, a gente... Para explicar ali o negócio do outro ali. Eu fechei. Gente, então, a gente recebe muitas mensagens, assim, de pessoas que admiram a gente, né? Que a gente vai... Muitas pessoas pensam assim, é bom que eles não são corajosos, não tem medo. Gente, a gente tem medo. Quando a gente foi para os Estados Unidos, o Maurício que socorreu a gente lá, na chegada, na compra do motorhome, para alugar um carro para a gente ficar por lá enquanto a gente aguardava liberar o motorhome, né? Depois acolheu a gente na casa dele, então deu aquela quebrada naquele primeiro impacto que a gente teve. Por quê? América do Sul a gente fala o espanhol, então é mais fácil aonde a gente chega, né, para se comunicar, para pedir uma informação. E lá não, lá...
E o espanhol nós aprendemos na raça, tá? Também, a gente Não nunca é estudou. fluente, não, mas a gente se vira bem. Sim. Então a gente tem medo, sim. Inclusive agora que a gente sabe que vai sair de lá e depois tem que entrar no México, a gente tem medo. América Central, são vários países, se eu não me engano, 8 países que a gente deve passar na América Central, a gente tem medo, sim. Mas a gente supera o medo e ele acaba sendo um obstáculo pequeno perto do nosso objetivo, que o nosso objetivo e o nosso sonho é conhecer o mundo. Outra questão, as pessoas falam, por que vocês não voltam a viajar no Brasil? Gente, a gente ama o Brasil tem belezas incríveis, mas a gente sempre fala que o mundo tem belezas diferentes e o nosso sonho é conhecer o mundo. Então, quando a gente está lá fora, por exemplo, deserto, o Brasil não tem deserto, tem o semiárido, né? Tem a região de seca, mas não é deserto. Então, a gente aprende lições muito grandes. Como ser humano, a gente acredita que a gente melhora, a gente fica mais flexível. E o Dalcio sempre fala, quando a gente conhece lugares diferentes, a gente tem parâmetros para comparar. Por exemplo, aqui a gente já ouviu pessoas reclamarem do lugar que a gente vive. Gente, aqui é uma terra abençoada. Tem um período de 6 meses de chuva, depois 6 meses de seca. Mas a terra produz tudo que você plantar. E a gente passou por lugares, tem abundância de água, tem abundância de verde, né? E às vezes as pessoas reclamam, mas por quê? Ela não conheceu um outro lugar para ela poder comparar e ver que ela mora num lugar maravilhoso, né? Então, a gente sempre fala que quando a gente visita lugares diferentes, culturas diferentes, a gente tem parâmetros para comparar e até poder admitir que o lugar que a gente vive é maravilhoso. Calor humano igual ao do Brasil... Bom, hein? E comida. Comida, água, né? A gente, quando as pessoas perguntam, por exemplo, nos Estados Unidos, como que é lá, tal, né? A gente sempre fala assim, a cultura, a educação é invejável. Quem vive lá sabe, todos comentam. Segurança. A segurança, né? A gente saía, muitos passeios a gente saía, deixava a porta do motorhome só encostada, né? Sem se preocupar. No trânsito, a educação é incrível, gente. A limpeza, né, dos lugares e tal. Mas o calor humano é massa. Aqui no Brasil é incrível. Mandar um abraço aqui ó, pro Cláudio e pra Cristo, do Joselita Sem Destino, chegaram agora. Abraço! E a gente quer encontrar vocês de novo. Não, vamos achar vocês pelos Estados Unidos. Eles estão viajando lá pelos Estados Unidos. Agora estamos no Canadá, hoje estamos né? no Canadá, A gente vai se encontrar assim por aí. Vamos tomar uma bem gelada. A Sueli Monteiro, né? Que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sim. O Cláudio Henrique tá perguntando se o Maurício tem canal, alguma coisa de rede social. Não, o Maurício só trabalha, ele é igual formiga. Cara. O Maurício, para vocês terem ideia, o Maurício só conseguiu contato com a gente porque a sobrinha dele, a Rita, que mora em Goiás, né? A Rita que falou para ele, não, tio, eu vou mandar uma mensagem. Deixa eu sacanear com a Rita agora. Rita, a Rita é tão brava, cara. Vamos com carinho da Rita. Você tá no nosso coração, nem conheceu ela pessoalmente, mas você tá no coração da gente. Ela é tão brava que o Elton, esposo dela, sofre na mão dela. Rapaz, que a bicha é braba. Né, Maurício? Vem pra você, Rita. Vem pro Elton, vem. Então, o Maurício, ele nunca comenta nos vídeos, ele não tem rede social, ele não tem nem Instagram, nada. E lá nos Estados Unidos, as pessoas usam muito ligar. Sim. Muito mais do que o WhatsApp, a mensagem. Sim, porque assim, ó, foi feito um estudo que o brasileiro é o cara que mais manda figurinha e manda mensagem no WhatsApp. Os americanos, no geral, eles telefonam. Coisa diferente, né? É de cultura que tem, vai fazer o quê, né? Cada um no seu quadrado, né? Abraço pra Lúcia, né? Lúcia, que também sempre comenta nos nossos vídeos. O Adriano Lucas, que é lá de Prudentópolis, no Paraná. O Odilon e Viviane.
o Genilson, né? É, Nosso de amigo lá de Diamantina. Diamantina, a esposa, o Carlos Eduardo, obrigada, eu, Carlos Eduardo, desejando uma feliz Páscoa. O Marcelo Campos, se não me engano, é o que foi lá na gráfica do Coronel, né? Do Dionil, Marcelo e lá em Edilene de Nobres. Nobres, Um abraço pra vocês, o Marcelo e Edilene de Nobres. Um abração pra vocês aí. Abraço, né, pro pessoal da gráfica, a Carla, né, a nossa cunhada, o irmão do Dálcio Deonil, a cunhada Nádia, né, A Dulcineia. a Dulcineia, que trabalha lá, que sempre nos patrocinam, né, os adesivos. Jean, o marido da Dulcineia, né, que né? inclusive nos atendeu com um negócio de instalação de placa solar, que ele mexe com placa solar, né, em Nobres. Isso. Veio até em Sinop, quebrou um galhão pra gente aqui, ó, um abração pra E vocês. a cunhada Nádia fez várias bandeiras do Brasil para nós agora, porque a gente tá só uma pequenininha, né? Dálcia acabou enroscando em algum Sim. galho lá e rasgou. Ressecou Bem também. pequenininha, assim. Aí agora ela fez umas bandeiras do Brasil pra gente levar. Bitela, Bem assim. legal. Vamos pegar- Obrigada. Vamos pregar no Jabuti pro pessoal saber que nós somos brasileiros. Né? Isso. Então, esse aí que vai ter no roteiro nosso aí. O pessoal tiver alguma dúvida pra vocês A perguntarem, a gente tá Janaína aqui. Jones, o que vocês acharam dos Estados Unidos? Diriam que será a última vez que vão para lá? Pretendem sempre voltar para passear por lá depois dessa viagem? Então, Janaína, a gente, o nosso sonho é conhecer o mundo. Então, a gente gostou dos Estados Unidos, de verdade, assim, a gente Tem muito lugar diferente, bonito demais. Isso, belezas diferentes. A gente focou mais nos parques nacionais e depois o estado do Alasca é um espetáculo, assim, do início ao fim. Sim. O número, assim, de animais diferentes que a gente presenciou. A paisagem em si, né? Geleiras, né? Então, sim, a gente pretende voltar, mas isso vai demorar tempo porque a gente tem toda a Europa, África, Ásia, Oceania, Pra conhecer, né? Para conhecer. A A gente ia, e eu tô chegando nos 60, o Dálcio tá faltando Brotinho, pouquinho. ó, 56. Né? Rapaz. Então, a gente sabe que a nossa vida, assim, com qualidade, com autonomia para Fortão, poder sim. viajar sozinhos, Passei priscando por aí. ela já não é tão longa, né? Só mais 100 anos a gente tá indo morrer, não. A gente vai morrer, né? Todo mundo cuidado. Mas a gente pretende, sim. E a gente gostou muito, a gente gostou, assim, da cultura, da segurança, né? As paisagens, gente, são muitas paisagens diferentes, né? Daqui do Brasil. Os parques são espetaculares, assim, a estrutura, né, dos parques é muito boa, é tudo muito limpo, então foi bem legal. A gente sentiu, assim, uma dificuldade grande por não falar o inglês, né, então a gente sentiu muita falta dos abraços, do calor humano, essa parte sim, a gente sentiu muita falta, mas sim, com certeza a gente pretende voltar. Então, mandar um abraço pra Erika Roeler, ó. Érica, né, lá do Sul. A Essa Érica é seguidora firme e forte, rapaz. Verdade. Atura a gente faz tempo. Verdade, Um abração pra você. ela faz muitos anos que ela acompanha a gente, né, e comenta também em todos os vídeos. Gente, os comentários ajudam bastante. Quem que é esse Vitor aí? Ó, genro aí, ó, tá assistindo. O Vitor, que chegou do trabalho, né, tá assistindo também. A Solange Dias, né. Um abração pra vocês, gente. Aguardamos vocês aqui na Europa. Olha que legal, aqui é muito bom conhecer cidades pequenas, vilas, etc. Isso. Então, gente, a ideia nossa era, no início, vindo dos Estados Unidos, descer até a América Central e já ir direto para a Europa. Só que como o nosso né, o dinheiro, ó, tá valendo pouco o nosso real, e na Europa também é bastante caro, nós temos que fazer uma reserva financeira para ir para a Europa, né, para poder curtir, para poder passear. Não adianta a gente falar assim, eu fui na Europa, por exemplo, chega lá no aeroporto, fica numa pousada ruim, ou ruim não, assim, inferior, né? E não posso sair para passear porque não tem dinheiro nem para pagar um passeio. Então não adianta. Então a gente tem que ir com o mínimo, né, disponível no bolso para poder falar assim, eu vou dar um luxo de comer um dia bem, gastar bastante um pouco mais de dinheiro, ou ir num lugar mais bacana, né? Porque nós já tivemos situações assim, que encontrar viajantes que estão longe, muito longe do país deles, que eles estão passando quase dificuldade financeira, não tem dinheiro nem para voltar para casa.
Então, assim, a gente não quer chegar num ponto desse, né? Porque nós estamos ficando velhinho, e velhinho quer moleza, quer conforto, né? Então, E eu vou aproveitar a deixa do Dalcy e falar de um assunto que a gente, assim, desde o início, como foi um sonho, a gente construiu esse sonho ao longo dos anos. Enquanto os filhos cresciam, a gente fazia o pé de meia, né? Foi adquirindo imóveis, né, para poder alugar. Então, a nossa viagem agora, o nosso sonho de conhecer o mundo, a gente construiu por muitos anos, né? Então, o patrimônio não é tão grande, mas a gente tem o suficiente, mas tem que economizar, né? sim. E muitas vezes a gente tinha antes nos vídeos, né? A gente colocava o Pix e às vezes a pessoa está chegando agora no canal e ela não sabe da história, não sabe da O nossa porquê do vida, Pix, não sabe o porquê do Pix e sai de voadeira, gente. Sai assim com uns palavrão, né? Que daí fica fácil viajar com o dinheiro dos outros e tal. Mas a gente aprendeu ao longo desses anos que a gente precisa ser um bom receptor. E o Pix foram seguidores que querem ajudar, que querem doar alguma coisa pra gente. Então, é igual, por exemplo, se eu visitar uma cidade e a pessoa quer me levar para um almoço. Às vezes a gente não tá lá na cidade, a pessoa manda o dinheiro pra gente para um almoçar. almoço, para um café da manhã, para um vinho do Dálcio, né? Que o Dálcio gosta de tomar o vinho, né? Então, como a gente está longe, as pessoas mandam pelo Pix, mas a gente não pede, são as pessoas que pedem, né? Para poderem ajudar. Inclusive agora tem um seguidor aqui, deixa eu ver a mensagem Porque aqui. é assim, a pessoa às vezes eles têm aquela gratificação, que é agradecer a gente, porque nós temos muitos relatos de pessoas que os nossos vídeos ajudam bastante essa pessoa. Então assim, ela tá, por exemplo, você tá em depressão, muitas vezes está com problema de saúde no hospital, no leito de cama, ou tá em casa, não tem o que fazer, ou teve muitos que não sabiam o que fazer depois de aposentar e começa a ver nosso vídeo e Se inspiraram. clareia a vida da Isso. pessoa, Deixa melhora. Então a gente assim, Só te por interromper isso um pouquinho para mandar. É o Cláudio Henrique Santos. Como faz para mandar alguma coisa para vocês? Já já vamos colocar o endereço aqui, né? Se for um presente só que, como a gente está embarcando daqui 2 dias e a filha e o genro vão com a gente, não vai ter ninguém para receber aqui em vai ter outra casa. pessoa cuidando Não ali, mas mas ela não vai estar durante o sem dia porque ela compromisso, né? trabalha. Deixa eu aproveitar então para mandar um abraço para Solange Dias, o Corujão Motorhome, que é de Lucas do Rio Verde, que está junto com o Joselito do Mamute Brasil Motorhome. Abraço para vocês, né? A Solange Dias, a Valdete Arraes. Abraço para vocês. Então, gente, sobre o Pix e sobre a questão. deixa eu falar do Pix aqui, ó. Então, muitas pessoas, quando encontravam na estrada, falavam assim, por que vocês não colocam um Pix? Eu quero ajudar com alguma quantia, ou muito ou pouco, não importa. Para nós, assim, a gente, como o Marildo falou, a gente aprende a receber. Muitas vezes as pessoas veem, por exemplo, assim, a Marilda tá com 2 óculos, um exemplo bem grosseiro aqui, ó. 2 óculos da Marilda. Ela não vai usar um, ela fala assim, vocês aceitam um óculos? Cara, pra que eu vou querer um óculos? Assim, se não é o grau que eu preciso, nada. Aceita? Aceito de bom coração, porque a pessoa que tá doando, ela tá doando de coração. Sim. Isso é a parte igual o elefantinho do menino aqui, cara, Sim. que chega a emocionar a gente. Esse elefantinho pra nós é um papelzinho, mas pro menino que deu, ela tinha um valor muito grande. Pra nós tá guardadinho, nós temos ele palpável com a gente o tempo todo. A gente tem o exemplo, por exemplo, de bonés. Já aconteceu da gente trocar baterias, comprar pneus, e a empresa, a gente grava. A gente nunca cobrou e nunca fez parceria por opção. Mas a gente grava local, né? Quando é bem atendido e tal, né? E acaba fazendo propaganda. Aí as pessoas veem, camiseta a gente usa. Mas o boné... Eu e o Dálcio, nenhum dos dois usa boné. Sim, e aí a gente fala, a gente não vai usar. Porque quem doa acaba querendo que a gente use e depois grave uma imagem, né, com o boné. Sim. Então as pessoas falam assim, não, mas leva, depois você doa para alguém outro. E você acha que né? ele dispensa? Não dispensa não. A gente pega, a gente recebe. Recebe. Aí deixa eu complementar aqui. A gente recebe, gente, de bom coração. E aí, se eu, por exemplo, naquele exemplo do óculos da Marilda, eu não vou usar o óculos, ela não vai usar o óculos que a pessoa doou de coração pra gente. A gente guarda. Lá na frente, a gente pode encontrar uma pessoa que precise. O que a gente faz? Repassa. Porque essa pessoa
vai estar recebendo. Então, por isso a gente faz. E o tal do Pix, quando vem o dinheiro, muitas pessoas falam assim, mandamos um dinheiro e aquela coisa, recebendo dinheiro para viajar em custa de seguidor. Quando a gente precisa desse dinheiro, às vezes a gente está apertado, a gente usa. Mas muitas vezes nós repassamos esse dinheiro do Pix para outra pessoa. Ou a gente usa pra gente, mas Claro. quando tem alguém precisando, a gente ajuda também, né? Acaba formando uma corrente, né? Exato. Deixa eu só mandar Então, um abraço pro... A gente sempre agradece tudo que vem, né? A bênção, tudo a gente agradece. Maria de Lourdes Souza Silva Russo, abraço. EV Viajantes, né, que são Renata e Rose do EV Viajantes, ao João Vitor, né, que é lá de Minas Gerais, que também assiste sempre nossos vídeos, a Solange Dias de Campo Grande, a Val, né, que é a espiritualidade infinita, abraça. Sim. Também. Esse EV Viajante acho que é de Campo Novo Parecido, né? Não tenho certeza de onde. EV Viajantes, coloca o local da onde vocês estão pra gente saber. Porque assim, a gente às vezes tá meio parado assim, ou enquanto a gente tá renderizando algum vídeo, alguma coisa, a gente sempre acessa o canal de umas pessoas, não vê todos os vídeos, porque assim, vou falar uma verdade pra vocês, ó. Você que tá pensando em viajar, quer criar um canal no YouTube e falar assim, eu vou viver de YouTube, pode até ser, mas muita calma na hora aí, porque a gente, pra você alavancar um canal no YouTube, pra chegar em 1000 inscritos, é difícil. Tem pessoas que explodem. Igual a gente sempre fala assim, um Pelé, um Neymar, é 1,5 milhões, tá? Então muita calma aí. Até me pergunto o que eu ia falar, eu ia mentir, mano, rapaz do céu. Falando de fazer, porque a oferta de vídeos hoje e canais bons tá bem grande, gente. Sim. Então, e assim, a gente sabe que o reality show, que é o que a galera jovem tá fazendo bastante, esse dá mais ibope, as pessoas querem ver. A gente antes brincava que o que dá ibope? Comédia, sexo e tragédia. Sexo o YouTube torou, não dá mais, nem aceita que você coloque. Às vezes algumas pessoas até colocam alguma coisa, mas não monetiza. Então quem está esperando ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Uhum. Então, e nos vídeos de viajantes a gente vê muito, alguns canais a gente até parou de acompanhar, porque perrengue, gente. Alguns seguidores perguntam, mas vocês não postam perrengue? Graças a Deus, porque a gente não tem perrengue. E nem quer. Nem quer, a gente quer sossego na viagem. Então, assim, as pessoas acabam apelando muito pro perrengue, às vezes uma coisinha mínima fazem aquela tragédia. Por quê? Porque ele precisa ganhar dinheiro para continuar a viagem. E não é esse o nosso objetivo. Então a gente respeita, igual o reality show. A gente respeita, as pessoas precisam ganhar dinheiro para viajar, e a gente até assiste alguns canais que fazem reality show, que são simpáticos, são bacanas, né? Então, nada contra, mas não é o nosso estilo, né? O nosso é diferente. O EV Viajante é Nova Hertz. Um abraço pra vocês aí, ó. Lá perto de Gramado. Lá de perto de Gramado. Porque, assim, como eu tava falando, a gente vê vídeo de várias pessoas no YouTube, mas assim, não acompanha todos, porque eu tenho perdido meu raciocínio aqui, assim, gente. Muitas pessoas que querem viajar criam um canal no YouTube e pensam assim, vou explodir um canal, vou viralizar. Não é fácil viralizar. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. E às vezes a pessoa que está montando um canal que quer crescer, fazer viralizar, que a gente fala, crescer o canal bem rápido, ele pede para outra pessoa do YouTube se inscrever no canal dele. A dica, tá? A pessoa que tem um canal no YouTube igual ao nosso, quando a gente tem um tempo, nós vamos mexer com o canal do nosso. A gente vai assistir um ou outro vídeo do canal de uma pessoa, a não ser que seja uma afinidade muito grande. Sim. Né? Que você tem assim uma pessoa que, uau, essa pessoa é minha cara. Esse a gente segue fielmente, mas é poucos canais. A gente tem assim uma lista gigantesca de canal que a gente conhece, mas a gente tira um dia assistir de um outro dia assistir de um outro. A gente não é aquele seguidor fiel, porque a gente fala por experiência. A pessoa que tem um canal no YouTube, quando tem um tempinho, ela assiste o dela para ver como tá, ou está fazendo alguma coisa em prol do canal dela, não dedicando pro canal do amigo, tá? Então fica a dica. Se você quiser alavancar um canal, procure seguidores que não sejam pessoas que têm canal do YouTube.
tá? É a dica. Ó, Experiência, ó, compadre. deixa eu ler um comentário aqui bem legal. Mundo Azul na Estrada. Gi, Sandra e Brena. Abraço, casal aventureiros. Convenci meu esposo a viajar de motorhome com uma reportagem com vocês. E deu certo. Olha que legal. Abraço pra vocês, gente. Que a gente fica muito feliz de saber que as pessoas se inspiraram na gente, né? E que deu certo. O EV Viajantes, tá, isso já foi. Solange Dias, ela falou uma coisa que é bem real, gente. A gente Lei aprende da atração. a lei da atração. Perrengue virtual atrai perrengue real. A gente já viu mais de um canal que começa perrengue, 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 faz o perrengue, às vezes Pra ele alavancar o aumenta canal. para alavancar e do nada ele tá com perrengue De real. verdade. De verdade. Então a gente aprendeu muito sobre a lei da atração e agradecer. Então a gente aprendeu que quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Por isso a gente, quando tem algum incidente que alguns a gente considera que foi livramento, né? Do nada, Isso, um exemplo, né? Fala um exemplo aí. do nada, uma vez no Peru, a gente lá no meio do nada, no deserto, na costa do Oceano Pacífico. Até a Daiane tava junto, A né? Daiane tava junto, um lugar espetacular. A gente foi sair, o jabuti não saía. Cara, Não saía do fizemos uma lugar. limpeza nele por dentro ali. Chegamos, paramos, fez a limpeza, né? Da casa, Sim, do painel, tudo ali. dormimos perto de uma colônia de lobos marinhos. Muito bacana. De manhã, na hora de sair, o jabuti não Cara, não fazia ar pra fazia, liberar um freio. não fazia ar. Sim. Aí ficou um tempão, aí o Dalcio preocupado, porque o mecânico da casa é o Dalcio. Mecânico. Mecânico, ó. Então, aí, gente, nós ficamos lá um tempão, ó, mais de meia hora tentando fazer o ar do motor. Ele subia só numa altura e não completava o ar para liberar o freio. Nós lá, querendo ir embora e nada. Lá no beira do Oceano Pacífico, no meio do deserto, isolado. Aí depois de um tempo, bateu Saiu o olho. lá fora, voltou. Calma, voltou lá. O botão do freio a ar do motor estava acionado na limpeza, bati no motor e ele acionou o freio. Aí com o freio acionado, o motor mesmo em alta rotação, ele não gerava o ar para liberar o freio. Cara, aí depois você, poxa vida, por que aconteceu isso? Sim. Um livramento, gente. A gente considera assim, quando é Não é perrengue. Não é perrengue. A gente não considera um perrengue, a gente considera realmente um livramento. Então, porque a gente sempre agradece a proteção. Eu sempre falo para pede proteção divina, sempre. Né? A gente pede bem pouco. Eu ultimamente só agradeço, né? Sim. Então, por exemplo, segurança. Tem lugares que a gente parou que as pessoas, nossa, é muito perigoso. A gente não viu o perigo e a gente agradece a proteção. Então, você atrai coisas boas. Se você agradece, você atrai, né? Deixa eu repassar uma coisa que eu aprendi lá no Nordeste uma vez, lá no centro de Pernambuco, Paraíba. Uma pessoa lá nos falou assim, ó, quando você nós estávamos viajando lá, hein? Ela falou para nós assim, quando você for fazer um agradecimento, um pedido para Deus, peça assim, ó, Deus, proteja-nos do olho do inimigo e pense numa bolha assim grande por cima. Cara, que palavra forte. Depois disso, olha, Deus conosco sempre. Sim. Né? A gente pensa assim, reza, e a gente não é evangélico, é católico, a gente reza. Né? Se fosse evangélico, estaria orando, como eles falam. Né? Mas a gente respeita todas as religiões. E eu sempre comento para as pessoas, porque tem pessoas às vezes chega e insiste em querer saber, né, de que religião que a gente Sim. é. Eu sempre falo para as pessoas, você precisa respeitar o padre, o pastor, ouvir os ensinamentos. É muito bom você ir lá reunir com as pessoas, né, para um culto, para uma missa, mas cuida muito do que você carrega aqui. Sim. Porque é isso que você carrega aqui, é o sentimento que você carrega aqui é que vai te salvar. Uhum. Então, depois que essa pessoa lá do Nordeste me falou assim, não, né, peça em oração, imagina-se como uma bolha invisível te protegendo, né? Cara, realmente, olha só coisa boa, vem. Tá? A gente reza ali, pede pela família, pelos filhos, pelos netos, que tenha sempre a proteção divina e seja invisível aos olhos do inimigo. Cara, que palavra forte, ó. Essa pessoa talvez esteja assistindo gente lá no Nordeste, eu não lembro mais quem que é,
Muito obrigado. Obrigada. Porque, olha, Os ensinamentos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória. no percurso da história. Deixar um abraço também para a Lia Helena Giannichini. Vocês são muito gente boa. Obrigada, Lia. Ela diz que recomenda sempre os nossos vídeos. Tem muita coisa de história que ensino muito às crianças, tipo a divisão do latitude zero, os ursos, né? Obrigada. A Ivone Rocha, abraço, né? Pessoal, muitas pessoas até comentavam, tinha um rapaz lá do Rio de Janeiro que sempre comentava assim, Jabuti é cultura. Muito obrigado, porque assim, a gente tenta passar algum tipo de conhecimento, porque até se você prestar atenção nos detalhes das imagens que a gente faz, gente, sempre tem alguma lógicazinha escondidinha, até uma dica que eu deixo pra vocês, porque às vezes a gente filma alguma coisa para compartilhar com vocês que não tem assim uma coisa de aproveitamento positivo. Que a gente faz? Corta na edição e joga fora, porque a gente tenta compartilhar coisas de positiva, coisas boas e coisas que ensinem alguma coisa para alguém. Quando a gente comenta alguma coisa assim, aqui tá frio, tá não sei o que, essa montanha aqui é maior que você vê na imagem, gente, para você, como a gente sempre comenta assim, os nossos seguidores não são muito, é bastante, mas não são tantos, mas são pessoas intelectuais, a gente sempre fala, porque a pessoa que não tem aquele conhecimento e que não consegue ver os detalhes, interpretar o que a gente mostra, fala assim, nossa, que vídeo chato. Pode ser que seja chato, mas se a pessoa olhar com um olhar de intelectual, fala, uau, eu quero ser assim quando crescer. Então, muito obrigado a vocês intelectuais que nos acompanham. Deixa eu ler o comentário do José Carlos Costa de Assis, o Cheiro Verde, né? Eu conheci vocês em cima de uma cama. Ele nos contou a história dele. Sim. E hoje tenho a minha Kombi, a Kombi Cheiro Verde, né? Assim, inspirado na gente. Abraço, Cheiro Verde. A Janaína Jones, ela gostaria de ver a gente interagindo, né? Quando a gente vai fazer compra no Walmart, mesmo traduzindo pelo celular, a interação. O que acontece, gente? Os americanos, eles são bastante reservados, essa é a palavra. Então, a gente percebe, assim, nos parques, principalmente, eles tiram 1, 2 fotos, a grande maioria, e já tá bom. Quem tira fotos são de outros países. E eles não querem, normalmente, aparecer. Então, como a gente já tem a dificuldade da língua, até pedir autorização para poder registrar a pessoa que tá ali, a gente também fica meio retraído, né? Então, por isso que a gente acaba não registrando quase essa interação, essa pouca interação que a gente tem, né? Bem assim. Quem que tá ali? Edivaldo Prats, também seguidor antigo. Um abração pra você, Edivaldo. Muito obrigado aí. O Milton Assis também, né? Vai ter uma lei, o domingo será a marca da sexta, o sábado é o selo de Deus vivo. Abraço, né, pro Milton Assis, o Roberto Ferreira Oliveira. Quero comentar sobre o nosso vício no chimarrão, gente. Na primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos, nós levamos 12 quilos de erva cortando prego, no ditado popular, no meio dos guardas incomodar a gente. Mas falei, na pior das hipóteses, eles vão pegar o nosso chimarrão e jogar fora. Vamos perder só o dinheiro. Agora estamos indo de novo com 15 quilos de erva de chimarrão. Que a ideia nossa é entrar com chimarrão e vir descendo pela América Central ali e tomando chimarrão. Quando vocês viram nos vídeos lá nos Estados Unidos, a gente usava, como lá era frio, a gente usa o chimarrão de hoje, guarda ele para amanhã, só dá uma reforçadinha ali para economizar bem e vai seguindo, né? Porque a gente vai mantendo o nosso vício e hidratando nas viagens, porque em lugar mais frio a gente bebe menos água, então a gente tem que estar cuidando da saúde. E o chimarrão tem bem pouca contraindicação. Ele é contraindicado normalmente para gastrite, essas coisas, né? Úlcera do estômago, essas coisas. Mas fora isso... Ou pessoas que tomam muito quente, né? Que queima também. O gogó aqui, o esôfago, essas coisas. Maria Regiane Francisco, abraço para vocês lá de Porto Alegre. Eles que levaram a gente no aeroporto lá em Porto Alegre quando a gente pegou o voo na outra ida, né? Lá para os Estados Unidos. Teve com a gente lá em Capela de Santana, né? Teve com a gente lá em Bituba. A gente já de amigo virtual também passou a amigo real. Sim, muito obrigado por vocês aí, valeu, Chico. Obrigada pelo carinho. Aparecida Maria,
Aparecido Maria. Só reforçando aqui, pessoal, esse comentário que estão aqui na live, eles vai, quando a gente terminar a live, eles vão sumir, tá? Que a gente leu e depois ele some. Só que esta live nós vamos transformar ela num vídeo e vamos deixar no canal Jabuti Motorhome. Aí, se você quiser deixar algum comentário de novo, entra lá, escreve de novo, que aí sim, no vídeo ela não apaga, beleza? Tranquilo? Muito obrigado aí por vocês estar acompanhando a gente. Ione Duarte Teixeira, que é de São Paulo, abraço. Ao Orlindo Félix, engenheiro Hélio Ornelas. Aqui do Sinop, lembra? Professor? É verdade. Obrigado, Hélio. Roberto Ferreira Oliveira, bastante gente chegando agora, né? A gente acabou fazendo a live um pouco cedo, né? E aí muita gente estava no trabalho e está chegando agora. Então, a todos vocês que estão chegando agora, o nosso abraço, né? E a gente já falou mais de uma vez que a gente está embarcando daqui 2 dias, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã a gente embarca de volta para os Estados Unidos. Os vídeos agora estão em dias, imagens, né? Talvez ainda vá publicar um daqui, né? Que o Dal saiu por aí pela rua, né? Gravou algumas imagens, né? Outra coisa, a gente não promete essas coisas porque a gente não quer ter compromisso. Compromisso que eu falo assim, ó, o compromisso que eu tenho aqui nesse canal, assim, pertinho, é com a Marilda um pouco. Bem pouco. Não vem que não é compromisso. Daqui 2 dias vamos fazer tal coisa. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui 2 dias, né? Então, assim, vamos com calma, vamos indo. Com a vontade de Deus, com a vontade da gente, e nós vamos que vamos. O Pedro Jung está perguntando se eu morei na Sede Velha. Não, Pedro Jung, eu morei em Nova Guarita e meus irmãos, eu sou da família Beregula, lá de Nova Guarita, tá? Darcy Schmidt, nossa, aqui é Darcy Schmidt de Independência, no Rio Grande do Sul. Abraço, Darcy Schmidt. Solange Dias, aqui em Portugal. Acompanha desde a Transamazônica. Faz horas, hein? Rapaz, obrigado por estar nos aturando também. A todos vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Mas a nossa live está chegando ao fim. A gente já falou dos assuntos, mas a live vai ficar como um vídeo, né? Então vocês podem assistir ela toda depois no canal. Só que no canal... vamos encerrar. No canal ela vai aparecer como... transmissão ao vivo, né? Transmissão ao vivo do Jabuti Motorhome. Isso, ela não entra lá junto com os vídeos, né? Quero convidar vocês também que ainda não nos acompanham no Instagram, tá? É Jabuti Motorhome no Instagram também, tá? Temos o Facebook, que já encheu de seguidor, criamos um segundo. A gente não dá conta de atender tudo não, mas de vez em quando a gente joga alguma coisa lá, tá? Se você estiver seguindo a gente, você vai ver, pode comentar, né? Se quiser marcar a gente pega e reposta, beleza? E só complementando um pouco do que a gente fez aqui enquanto a gente esteve, né? A gente acabou negociando a caminhoneta, a azulona, né? Que muitos de vocês conhecem ela, né? Lá das viagens, no início das viagens, a gente viajava com ela em barraca, né? Então a gente acabou negociando ela para uma pessoa que queria muito uma caminhoneta antiga, né? E a gente comprou a caminhonete do Maurício, então ela vai ficar substituindo a antiga. Há um mês atrás, quando a gente estava já vendo para comprar as passagens para seguir de volta, né, para os Estados Unidos, é um assunto bem delicado para mim falar, mas eu sei que tem muitas pessoas da minha faixa etária que têm ou tiveram esse mesmo problema. Eu usava uma prótese dentária móvel, né? Então, a dentadura. Para mim, sempre foi um assunto muito delicado. Eu sofria muito com a situação e há uns... Quantos anos atrás? 12? 12 anos atrás. 12 anos atrás eu consegui fazer o implante. No dia que a gente tava comprando as passagens, quebrou um dente bem da frente, gente. Aí não tem como seguir viagem, né? Eu tive que refazer a prótese do implante, então por isso também atrasou um pouco. Agradecer ao doutor Wesley, né, que me atendeu, né? O Giga, né? Que ele também tem a família lá em Nova Guarita. E agradecer, ele já me atende há muito tempo, né? E que me ajudou, né, nesse momento. Aí, euzinho, eu fui lá em Diamantina com o meu médico lá, que
Rapaz, deve ter o Dr. Jorge Lavic, né? Que Tem mais de 30? uns 30 Mais? anos mais ou menos que ele trata do meu dente, né? Eu uma vez tratei uma série em Diamantina e outra vez em Floresta, se eu não me engano, que eu morava em Floresta. Mas se não sempre, toda a vida, o Dr. Jorge que cuida do meu dente lá e ele é seguidor do canal também. Um abraço pra você, Dr. Jorge. Isso Muito aí. obrigado, um abração, ó. Agradecer esse pessoal, né, que socorre a gente nas horas que a gente precisa, né? Sim. Então é isso, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas agora estamos seguindo, né, para uma nova temporada. Mais um tempo fora. Então aí tem uma pessoa aqui que perguntou, o tempo não ficar nos Estados Unidos. Nós não sabemos ainda. Nós sabemos que vamos para lá agora sexta-feira, tá com a passagem comprada. Mas assim, a ideia é ir para lá, como a gente comentou no início, e seguir viagem para frente, ó. Para lá. Não, para onde? Para lá. Oi. Beleza? É como a gente sempre faz, nós vamos indo. E a ideia é vir pela América Central depois. Quando, por onde, onde nós vamos, só Deus sabe, eu acredito. Porque nem nós sabemos ainda. Mas nós vamos seguindo. Oi, o Guará Motorhome, boa viagens, amigos. Estou na Geórgia, deve ser? Estou na Geórgia, nisso. Deve ser Geórgia, Estados Unidos. Logo estarei no Brasil. Sim, abraço, chique, ó, boa passeando, viagem, A TT do RH, né? Eu recebi abraços de vocês quando vocês estavam na Argentina. Fiquei emocionada na época. Que bom! Bom demais. Sinal que assiste a gente há muito tempo. Então, agora a gente deixa o nosso abraço a todos vocês. Agradece o carinho, né? Sim. E agradece a todos vocês que... Peço desculpa por algumas coisas que a gente posta no vídeo que não te agrade, né? Pelo tempo de atraso que teve, mas é assim mesmo, gente. Nós estamos indo a ritmo de Jabuti, como a gente sempre fala, devagar e sempre, porque nós estamos em casa, né? Então, assim, nós vamos indo, vamos postando o decoro que a gente tiver a possibilidade de internet, tempo e coragem, que às vezes preguiça bate, sabe? Mas, assim, a gente vai tentando compartilhar aquelas coisas que a gente achar interessante pela estrada. Bonita para uns, feio para outros e assim por diante. Beleza? Você que nos acompanha há muito tempo já, nosso muito obrigado mesmo de coração, tá? E por estar nos aturando, né? Porque às vezes a gente fala bobagem. Mas fala assim, viagem, mas música fala e humor. simples. Olha, tá aqui também acompanhando a gente. Obrigada, Viagem, Música e Humor. Sim. Obrigado pelos desejos de boa viagem. Isso aí, a gente fala assim para pessoas entenderem, né? Que às vezes a gente fala uma palavra que talvez seria até meio chula, mas as pessoas entendem. Porque muitas vezes a gente quer falar bonito não sabe, vai falar mais feio, né? Então a gente tenta ser natural. E assim, a mensagem que a gente deixa é que se você tem um sonho, acredite no sonho. Nós, eu e o Daus, tanto eu como ele, viemos de famílias bem humildes, sem recursos, nenhum viajante na família, né? Alguns irmãos passaram a viajar depois da gente, né? Hoje já da minha família alguns viajam, né? Da família do Dálcio também. Sim, de férias, vai mais, né? Isso, mas assim, não se tinha recursos e não se tinha cultura de viajar. Não. Então, a gente foi construindo um sonho e a gente conseguiu, mas isso aconteceu porque a gente acreditou. Sim. Então, se você tem um sonho, acredite. E faça planos. Faça planos, se estrutura. Economie, dinheiro principalmente, e cuide da saúde, gente. O Dálcio sempre fala assim, muitas vezes, não importa o quanto você ganha, importa muito como você gasta, né? Então, se você tem bastante, ótimo, muito bom, mas se você vem como a gente, né, com poucos recursos, iniciou com poucos recursos, se você sonha, vai economizando. A gente acaba abrindo mão de muita coisa em prol, né, do sonho. Isso e ele acontece. Uhum. Olha o T.S. Salles aí, ó. Acabou de chegar pro jeito. Não, ele tinha comentado no início, é verdade. Abraço, né, pro Tarcísio Salles, que também comenta em todos os vídeos. Todos os vídeos. Obrigado. Obrigada mesmo, de coração. Ele mandou para nós uma placa, né? Uma Sim, placa de honra. Camisetas, na outra vinda que a gente tava aqui. Tá guardadinha aí. Isso. Obrigado. Obrigada de coração. E o nosso endereço, né, a gente vai deixar, só que a filha só volta lá vão chegar aqui dia 3 de maio. Então, antes disso, não vai ter ninguém para receber, né?
seguidor que pediu endereço, né, para mandar alguma lembrança pra gente, né? Ali, se você olhar no canal ali, tem um tal de sobre, ali tem a descrição do canal um pouquinho ali, tem um endereço que é da cunhada, cunhado. É verdade. Se você mandar, provavelmente alguém recebe lá. Verdade. Beleza? No canal tem o sobre bem no alto ali, se você clicar no sobre tem uma descrição e aí lá tem, verdade, tem um endereço, né, para poder, se alguém quiser mandar. Tá, fofoca tudo ali. Não tem muita coisa pra esconder, não. Porque tem pessoas que querem esconder, né, tampar placa de carro, essas coisas. Gente, nós somos um público hoje em dia, não adianta mais. Quem que a gente queira ou não queira, já era. A nossa vida, ó, tá exposta pra todo mundo. E a gente tenta mostrar o que a gente é para que não tenha surpresa quando você encontrar a gente na estrada por aí. Quando vinha daquele abraço, fala assim, nossa, você é diferente. Não, não sou diferente não, sou essa cara lambida aqui mesmo, cara de tacho, ok? Cara de bolacha. Quando a gente tava assim, o canal tava bombando, né? O Dalcio falava assim, imagina se a gente fosse bonito. Rapaz! A gente brinca porque... Brincando é melhor, eu falo assim, igual a gente... Eu sempre comento assim, quando falo pra Daiane, Marilda, para as meninas assim, ó, mulher é bonita, mas aquela rindo é mais bonita, né? Então, assim, pessoas sorrindo é melhor. Então, a gente quer que você esteja sempre sorrindo, né? Então, a gente transmite o que a gente pode. Não queremos de jeito nenhum mostrar tristeza, mas às vezes é obrigado a mostrar, porque, né? Isso. Não assim, obrigado, mas assim, sempre tem uma coisa assim que não, talvez não seja tão feliz para você, mas que... Pá, e se você às vezes está passando por uma dificuldade, um problema de saúde, hoje existem muitas pessoas com problema de depressão. Uma coisa que a gente aprendeu é assim, é acordar pela manhã e agradecer. Às vezes o efeito ele demora um pouco, mas ele vem. Então a gente agradece por estar vivo, agradece. Eu olho assim, nossa, meus olhos ainda funcionam, né? Eu estou funcionando. Se eu consigo levantar da cama, eu agradeço. E acaba virando um hábito que dá muito resultado, né? Então, se você está passando alguma dificuldade, evite reclamar. Sim. Agradeça se você conseguiu sair da cama. Se você não conseguiu e você está num hospital acamado, agradeça por ter um médico para cuidar de você, agradeça por ter os remédios, né? Então, assim, abençoe as mãos, a cabeça do médico para que ele possa cuidar de você, os enfermeiros, né, as pessoas que estão em volta. Então, o hábito de agradecer, ele faz um efeito muito grande. Semana vi uma frase que falava assim, você reclama de pagar IPTU, você reclama de pagar IPVA, você reclama de pagar não sei o que. Eu no final falo assim, ainda bem que você tem um carro para pagar o IPVA, né? Tem um terreno para pagar o IPTU, né? Porque tem pessoas que não têm, então agradeça, não reclame. Valeu, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma boa viagem para nós, né? Que vocês vão junto com a gente. Foi muito bom estar com vocês. A gente demorou um pouco para fazer a live, mas a gente está muito feliz de ter tido esse contato direto com vocês. E desculpa que a gente fala demais, a língua, é assim mesmo. Valeu? Um abraço para todos vocês. E o meu nome é sem acento, tá? Quando igual o espanhol fala Dalcio, Dalcio sem acento. Isso. Valeu, Janaína, um abraço para vocês. Beijos. Beijo para todos os seguidores rebotizeiros que nos acompanham pelo mundo todo. Isso aí. Até mais. Até mais. Brotaiada. Só vamos desligar agora a live aqui, que esses computadores chiques aqui não sabem mexer. Desliga aí. Cadê? Beijo pra você, Brotaiada. Deixa eu mostrar a Dai. Cadê Dai? Aqui, ó. Pode encerrar a live aqui, ó. Beijos. Arrumando as malas também pra ir com a gente. Vambora. Fechamos a live então.